Olá, amigo! Confira agora mais um programa da TV Clube de Autores e hoje você vai saber o que Márcia Tiburi pensa sobre literatura independente, filosofia, o papel das redes sociais na divulgação, entre outros assuntos. O programa de hoje está imperdível, fiquem plugados. Ele é tão complexo quanto parece, mas não precisa colocar medo nas pessoas. Então, a gente pode falar de coisas muito difíceis de um jeito muito comunicativo. Essa mania de fazer da filosofia um mero jargão, isso é uma bobagem, não tem porquê. As crianças aprendem a pensar por meio do texto, por meio da história contada, por isso também que a contação de histórias é super importante. Não apenas disso, mas também a partir das artes, a partir do desenho. As pessoas deviam ter muita aula de desenho, porque o desenho ensina a ver, ensina a olhar, ensina a projetar, ensina a pensar longe. E no ensino médio, então, nem se fala, porque a garotada acaba não gostando de literatura porque não sabe ler, não tem o hábito, não tem a cultura, não faz parte do cotidiano, mas ao mesmo tempo a garotada não entende o que está se passando naquilo e para que aquilo está sendo colocado. E muitas vezes a gente vê isso pelos livros, tanto na literatura quanto na própria filosofia. As pessoas não sabem o que está escrito, elas não conseguem entender o que está escrito naquele livro, o que é isso? E aí eu acho que o professor tem um papel fundamental de ser mediador dessa experiência da leitura. Eu ensino até hoje os meus alunos a lerem. Quem estuda comigo aprende a ler de outro jeito. Bom, a história das mulheres é uma história de esquecimento e uma história de violência e proibições. As mulheres nunca puderam escrever, isso não era socialmente viável. Quando começou a se tornar viável também não era muito bem quisto, isso no século XIX. Então, a literatura levada a sério, a literatura na esfera pública, nunca foi permitida às mulheres. E as mulheres entraram no campo da literatura muito recentemente, a partir do século XIX que as mulheres começam a escrever, escreveram no século XX, hoje em dia escrevem muito. Eu acho que no futuro as mulheres vão escrever muito mais do que os homens, porque as mulheres estão avançando nos territórios masculinos. Mas, de fato, não houve uma produção feminina em nenhuma área das artes nem da ciência, porque as mulheres eram escravas do lar, eram, enfim, seres proibidos de exercitarem sua inteligência ou de participarem da esfera pública, deviam ficar sempre na esfera privada. Então, eu reescrevi, inclusive, eu reescrevo todos os meus livros. E reescrever, o que eu chamo de reescrever? Mudar muito, cortar muito, limpar muito, elaborar muito, tentar fazer de novo. Alguns dos meus livros, o Magnólia, por exemplo, ele é um livro que tem uma forma muito desconstruída em relação à forma do romance tradicional. Eu escrevi uma versão tradicional do Magnólia e eu não gostei. E escrevi, tinha 200 e tantas páginas, eu quebrei aquilo, deixei aquilo de lado e escrevi do meu jeito. Voltei e escrevi do meu jeito, com os seus recortes, com as suas numerações, com as brincadeiras todas que tem dentro desse livro. Aí eu fiquei feliz. Isso eu também acho que é uma coisa importante para o escritor. Ele tem que gostar do livro dele, porque se o mundo não gostar e ele gostar, deixa ele ser feliz. Então, tem um problema cultural, mas é muito novo, a gente não consegue assim entender direito ainda o que está acontecendo no campo da internet, tem tanta coisa acontecendo que causa até muita confusão. Mas, como mecanismo de divulgação e como espaço de experiência com a literatura, eu acho muito legal. Enfim, a gente tem tanta literatura de blog que só pode existir porque existem blogs, porque existe a internet. E eu acho isso muito positivo, acho muito bacana que os jovens escrevam livremente, inventem as suas histórias. O que eu acho perigoso é aquilo que é perigoso também para a vida, que não é só da internet, que é a falta de respeito que existe em certas exposições, muita agressividade, muita covardia que existe na internet, mas isso também existe na vida. Então, a internet é um espelho da vida. Nós vamos fazer a internet que vai ser a nossa cara. Então é bom a gente tentar entender a internet para a gente poder se entender também fora dela.
Entender que esses mundos estão separados e que eles interagem, também acho que é uma coisa inteligente, porque muitas vezes nós esquecemos que a internet é meio e começamos a acreditar que a internet é um fim. E ela não é um fim. Agora, como meio de comunicação, como lugar de difusão, é o melhor espaço democrático que nós temos. Eu sou totalmente a favor de tudo que for independente. Cinema independente, teatro independente, literatura independente, é maravilhoso. É maravilhoso que as pessoas possam fazer do seu jeito. Fazer do jeito que elas bem entenderem. O independente, a gente chama independente, até esse termo também é complicado, né? Porque afinal de contas, todo mundo está relacionado de alguma maneira aos contextos. Mas, do ponto de vista da indústria e do mercado propriamente dito, do não independente, existe muito sofrimento, muito abuso, muita confusão. Pode também ser muito legal se você tem a sorte de ter uma editora que te respeita e tal, mas eu vejo tem vários autores assim que também estão largando essas grandes editoras e indo cuidar da sua vida sozinhos, porque pode ser um bom caminho. Certamente, do ponto de vista econômico,